Amém, glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, sobre toda a terra e céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Deus é fiel, aleluia, aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia de toda tribulação. Amém, aleluia. Estamos pela página Palavra e Vida, nesse dia tão especial, domingo de Páscoa. Amém. Oh, glória a Deus, Ele ressuscitou, aleluia. Vamos compartilhar a live. Amém? Deus, Ele quer transformar a sua vida. Deus, Ele quer transformar tudo em você, se você permitir. É isso que o Senhor vai fazer, aleluia. O Senhor, Ele vai entrar com providência na sua vida. Às vezes você fica, Senhor, que precisa ser transformado, ressuscitado? Por que ainda não aconteceu? Por que surgem tantas provas, né? Por que surgem tantos inimigos na minha vida? Saiba que Jesus, Ele passou muito mais do que nós passamos hoje em dia, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é o que nos traz felicidade, aleluia. E nós vamos começar, aleluia, com uma oração. Nós vamos começar, Pai do Senhor, Ronise da Silva. Vamos orar nesse domingo de Páscoa, amém? Aqui o azeite, aleluia. Envia teu pedido para o caderno de oração. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. Permita que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Aleluia, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de toda misericórdia, Senhor, eu clamo a Ti, meu Pai, aleluia, aleluia, aleluia. Ó Senhor, nesta tarde, Pai, neste domingo, Pai, aleluia, de ressurreição. Ó meu Deus, aleluia, porque o Senhor ressuscitou. Mas, aleluia, houve um grande trajeto, aleluia, até a sua ressurreição. Ó meu Deus, vem abençoar quem está, Pai, já entrando na live, Senhor, vem abençoar, meu Pai, aleluia. Quem ainda vai assistir, Senhor, este vídeo. Ó, meu Deus, aleluia, eu coloco em tuas mãos, Pai, aleluia, a vida de cada um aqui, meu Pai, já vou repreendendo todo o mal em nome de Jesus, aleluia. Oh, meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Vai visitando as casas, Pai, nesta tarde. Vai visitando os seus hospitais, aleluia. Vai visitando o Senhor, aleluia. Oh, meu Pai, a Cracolândia, Pai, livra das drogas, Pai. Ó, Senhor, vai visitando, Pai, aquela pessoa que tem problema com vícios, Senhor. Livra, meu Pai, do cigarro, meu Deus. Livra, Senhor, da bebida, aleluia. Vai livrando, Pai, vai transformando desde o alto da cabeça a planta dos pés. Vai trazendo, Pai, cura, Jesus, aleluia. Porque hoje é um domingo, Senhor, da ressurreição. Hoje é um domingo, meu Pai, que tudo vai se fazer novo. Hoje é um domingo, Senhor, aleluia, que o Senhor está mais
eis que presente em nossas vidas. Aleluia. Não que não esteja em outros dias, Senhor, aleluia. Mas hoje tem um povo, Pai, que além do chocolate, além de coelhinho, Pai, além disso tudo que o mundo criou, Pai, para dispersar, Senhor, aleluia, a sua ressurreição, a sua morte naquela cruz, oh, aleluia, foi criado, Senhor, aleluia. Tem um povo, Senhor, que foi criado por ti. Tem um povo, Senhor, aleluia, que clama por ti. Tem um povo, Senhor, aleluia, que acredita, Senhor, aleluia, na tua ressurreição, porque o Senhor vive, aleluia, 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 aleluia. Os umbrais, Senhor, das nossas portas, Senhor, já está marcada pelo sangue de Jesus. Os umbrais, Senhor, dos nossos estabelecimentos já está marcado pelo sangue de Jesus. Oh, meu Deus, abençoa, meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele que está caído, aquele que se sente derrotado, Senhor, aquele que não vê uma saída, meu Pai, para o seu familiar, vai repreendendo em nome de Jesus. Abençoa, Pai, quem está, Senhor, neste caderno de oração. Entra com providência, Senhor. Cura, salve, liberta, Senhor, de todo mal. Aleluia. Derrama fogo pentecostal nesse caderno, Pai. Derrama fogo pentecostal nessa família, meu Pai. Derrama teu fogo pentecostal, Senhor, nesta doença, meu Pai. Aleluia. Derrama o fogo pentecostal, Senhor, aleluia. Nestes pedidos, meu Pai, queima todo o mal, queima toda inveja, Senhor, aleluia. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, Jesus, aleluia. Ó, meu Pai, abençoa, Senhor, a tua palavra que será lida. Abençoa, Senhor, aleluia. Que eu venha diminuir a cada dia, Pai, para que o Senhor cresça. Porque eu nada sou, Pai, sou um vaso rachado, Pai, moldado em tuas mãos, aleluia. Que o Senhor venha, meu Pai, que o Espírito Santo de Deus, Senhor, oh, aleluia, nos dá, Pai, vida e vida com abundância. Glória, 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 glória a Deus. Alabadachara da badassuria de canta da banai. Ó, Senhor, vai abençoando a página Palavra e Vida. Abençoa os diretores, Pai, que estão de frente para esta obra. Senhor, vai separando o joio do trigo, meu Pai. Ó, Senhor, entra com providência, Senhor, todas as casas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir, aleluia. Luciano Marques, depois manda os nomes, os pedidos, que depois eu vou anotar tudo no caderno de oração. E saiba que hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia que tudo vai se modificar. Hoje é o dia que Jesus, aleluia, ele vai ressuscitar teus sonhos, aleluia. Ele vai mostrar para você, aleluia, que você não é menos que ninguém. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos abrir aí, amém? Mateus 28. Muita vai cair por terra essa afronta, esta humilhação, em nome de Jesus, aleluia. A paz do Senhor a todos que estão entrando aí, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir Mateus 28, 1, amém? A ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos.
Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Aleluia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o veres, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide e avisar aos meus irmãos que se dirigiam a Galiléia e lá me verão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiramente, meus queridos, nós temos aqui o que falar sobre esta passagem. É uma passagem da ressurreição de Jesus. É o que muitos estão pregando hoje, é o que muitos, aleluia, estão vivendo hoje em suas vidas. Uma ressurreição, aleluia, seja voltando para os caminhos do Senhor, seja estando, aleluia, sendo curados de uma enfermidade, sendo, aleluia, tendo uma vida nova com o Senhor, aleluia. E ali no primeiro versículo, aleluia, que se diz sobre o túmulo, está vazio. Meus queridos, ali mostra a evidência da ressurreição. As mulheres foram ao sepulcro e encontraram a pedra removida. Aleluia! Isso significa, aleluia, já pode dar glória a Deus aí, aleluia! Isso significa que Jesus venceu a morte, aleluia! E ali aquelas mulheres, elas serviram de testemunha. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Oh, glória, 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 glória a Deus! Está vazio. Aleluia, porque ele é o único, aleluia, ele é o único que tem todo o poder, ele é o enviado de Deus para as nossas vidas, aleluia, ele venceu a morte foi vencida, a morte vencida nos mostra o poder do sacrifício, aleluia, que ele teve naquela cruz, aleluia, que ele passou por mim, que ele passou por você, que ele passou por todos nós, até o mais que se acha o mais pecador, aleluia. Porque ele falou, lembra, no ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, aleluia, a morte, ela foi vencida. Louvado seja Deus! Isso mostra o poder do sacrifício. A ressurreição garante que o sacrifício da cruz foi aceita, oferecendo perdão. A ressurreição de Jesus, presta atenção, ela garante todo o sacrifício da cruz, tudo que ele passou naquela cruz, aleluia. E ali ele nos ofereceu perdão por completo, nos ofereceu reconciliação com Deus, aleluia, aleluia. Toda a maldade do pecado foi substituído pela vida nova em Cristo, aleluia. Todo pecado ali ele levou, todo pecado ali ele transformou em glória. Todo pecado ali, aleluia, louvado seja Deus, é para a sua ressurreição, é para a sua vida, louvado seja o nome do Senhor, e nos traz uma nova esperança, aleluia.
essa nova esperança, aleluia, nos mostra o poder do sacrifício, aleluia, 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 aleluia. A ressurreição garante que o sacrifício da cruz foi aceito, aleluia, e ali nós temos esperança, aleluia, um futuro novo, aleluia, que é a Páscoa. Não é apenas o passado de Jesus, mas o nosso futuro. Tudo ali, aleluia, desde a cruz, toda a passagem, tudo que ele viveu, aleluia, é para o nosso novo futuro com ele, porque ele vive. Nós temos a promessa, nós somos, aleluia, o único povo, aleluia, louvado seja Deus, que temos a promessa da ressurreição. O único povo, as únicas pessoas que realmente aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas, tem, aleluia, glória a Deus, aleluia, tem a promessa da ressurreição em um corpo glorificado, vencendo o medo da morte. Porque ele venceu a morte e ele ressuscitou. Então nós somos um povo privilegiado. Só que nós somos um povo, aleluia, que devemos pregar. Nós somos um povo que devemos orar mais. Nós somos um povo que devemos louvar mais. Nós somos um povo escolhido. Aleluia, porque o Senhor te escolheu para essa geração. O Senhor te escolheu para que você vá e ganhe almas, aleluia, e fale da ressurreição de Jesus a todos. Louvado seja Deus. A paz do Senhor a todos que estão aí entrando na live, amém? Aleluia! Então nós temos essa nova esperança, um futuro novo, porque a Páscoa ela não é só o passado, a Páscoa, aleluia, é a ressurreição, é um novo caminho, aleluia, que a gente tem que trilhar, deixar tudo para trás, aleluia, tudo que nos feriu, tudo que nos faz morrer, aleluia, ficou para trás. Então, mas você precisa de atitude, você precisa deixar para trás, aleluia. Aquelas mulheres ali, elas tiveram uma missão, aleluia. E essa missão, hoje em dia, corresponde também a nós. Vão e anunciem. Aquilo ali foi uma missão, aquilo ali foi um id. A ordem dos anjos para aquelas mulheres foi bem clara e objetiva. Aleluia. Porque, meus queridos, a Páscoa nos move em viver em constante libertação. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A Páscoa, ela nos move e viver em total, aleluia, libertação. Quando Jesus falou, aleluia, salve, aleluia, ele foi ao encontro delas. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse, não temais, ide e avisai os meus irmãos que se dirijam para Galileia, e ali eles vão me ver. Aleluia, glória a Deus. O Senhor te pergunta, aleluia, como está a sua vida. O Senhor te pergunta o que você tem feito. O Senhor te pergunta, aleluia, 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 aleluia. Você está vendo o sepulcro. Você chora, você se derrama em lágrimas, você se lamenta, aleluia, mas ele não está mais ali. Aquela pedra foi removida, ele ressuscitou, aleluia, para que nós possamos hoje em dia estar aqui sorrindo, para que nós possamos hoje em dia perdoar, aleluia, aleluia, porque você vai ver lá em Coríntios, amém? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aleluia, aleluia,
Apenas aqueles que têm a marca do sangue, aleluia, são poupados do juízo eterno. Mas isso vem, meus queridos, pelo meio do arrependimento. Isso vem, aleluia, por meio, aleluia, de você se prostrar, de você se ajoelhar, de você entender, aleluia, que tudo que Jesus passou foi para a sua felicidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode ver aqui que está lá em João, amém, 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Desculpa, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. O que ele está dizendo aqui, aleluia, que nós temos a vida eterna, que nós temos, aleluia, a companhia do Espírito Santo, que nós temos, aleluia, uma nova esperança, porque a morte foi vencida, aleluia, o túmulo estava vazio, elas correram para lá, para poder, aleluia, para poder ver o corpo do mestre, aleluia. Isso foi no findar do sábado, na primeira semana, Maria Madalena e outra Maria. Aleluia. Escuta aqui que eu vou falar a coisa aqui para vocês. A Bíblia diz Maria, Madalena e outra Maria. Maria Madalena, aleluia, foi aquela mulher que Jesus expulsou 7 demônios. Maria Madalena foi aquela pecadora. Maria Madalena foi aquela mulher que ela era endemoniada. Maria Madalena foi aquela mulher que todos apontavam. Maria Madalena foi aquela mulher que teve uma transformação total de vida, aleluia, quando se encontrou com Jesus. Maria Madalena foi uma prostituta. Maria Madalena, ela era endemoniada. Todo mundo zombava de Maria Madalena, mas foi ela que Jesus, aleluia, foi ela que Deus usou, aleluia, para ir até o sepulcro. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso quer dizer que todos os pecados foram perdoados. Isso quer dizer que o Senhor, ele te perdoa, que o Senhor, ele te chama, que o Senhor não faz acepção de pessoas, que o Senhor, ele está contigo em todo o tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então foi, aleluia, Maria Madalena e outra Maria, aleluia, e ali houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, aleluia, imagina elas tremendo de medo, imagina aquele acontecimento, aleluia, o anjo do Senhor, aleluia, porque ele assentou-se sobre a pedra, aleluia, e removeu a pedra. Louvado seja Deus. Peça para o Senhor remover a sua pedra. Peça para o Senhor, aleluia, te dar um caminho. Peça para o Senhor te enviar uma solução. Aleluia. O aspecto daquele anjo era como relâmpago. O aspecto daquele anjo, aleluia, refletia todo aquele lugar, o aspecto daquele anjo, aleluia. As suas vestes eram alvas como a neve, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E os guardas ali tremeram. Os guardas ali ficaram apavorados. Os guardas ali, que estavam guardando o túmulo, entre aspas, não estavam entendendo nada. Mas o anjo, ele dirigiu-se às mulheres. O anjo, ele se dirigiu à ex-prostituta, à ex-endemoniada, à ex-tudo de ruim que era do mundo. Aleluia! A ex, aleluia, tudo
que você possa imaginar, que teve uma transformação, porque Jesus, ele quer transformação. Aleluia, glória a Deus. E ele se dirigiu às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Louvado seja Deus. Ele é a ressurreição. Quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, 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 aleluia. Você pode ver o sepulcro. Você pode estar olhando para o sepulcro. Você pode chorar sobre ele. Você pode derramar-se em lágrimas. Você pode se lamentar. Pensar, às vezes você pensa que está demorando. Mas quando você clamar, haverá um grande terremoto na sua vida. Quando você tomar direções, quando você der passos, quando você entender, aleluia, que só pelo poder de Deus tudo pode mudar, haverá um grande terremoto na sua vida. Tudo vai ser ressuscitado, tudo vai ser mudado. Aleluia, glória a Deus. Porque o anjo do Senhor, ele vai descer do céu para remover a sua pedra. Aleluia. Profetiza aí. O anjo do Senhor, ele vai descer do céu para remover a sua pedra e modificar toda a situação que você está vivendo. E vai acontecer algo extraordinário na sua vida. Muitos vão falar, aleluia, olha como ela está, eu não acredito. Olha como ele conseguiu aquilo, eu não acredito. Não vão entender o que você fez para adquirir, aleluia, certas coisas na sua vida. As pessoas não vão entender, as pessoas vão ficar baratinadas. O inimigo, ele está se roendo. O inimigo, ele está se matando de raiva. O inimigo, aleluia, ele está com inveja. O inimigo não quer deixar você continuar. O inimigo não quer deixar você chegar, aleluia, naquele sepulcro. O inimigo não quer deixar, aleluia, que o Senhor tire a pedra, aleluia, mas o Senhor te diz, tire você a pedra, aleluia, tire a pedra do seu coração, tire a pedra que está te atormentando, tire a pedra, aleluia, que você vai ver o grande terremoto, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Gabriel, tire a pedra. Gabriel, o Senhor está falando contigo nesta tarde. Aleluia. Um grande terremoto vai acontecer na sua vida, porque Deus vai enviar anjos para te ajudar. Tem uma palavra da Bíblia que diz, aleluia, que o Senhor, aleluia, que a gente hospeda anjos sem saber. Louvado seja Deus. Só que a gente precisa ficar ligado. A gente precisa ficar focado. A gente precisa, aleluia, acreditar que tudo que Deus está fazendo é para o nosso bem. Mas nós temos que tomar atitude, aleluia, para remover a sua pedra. O anjo, ele vai descer do céu. O Senhor vai ajudar, aleluia, a você remover tudo que está de ruim na sua vida. Sua vitória, aleluia, será anunciada e todos verão e ficarão perplexos, aleluia, com o que Jesus vai fazer na sua vida, aleluia. Jesus, ele vai ao seu encontro mudar todo o desespero. Aleluia. Toda situação impossível, aleluia, aleluia. Porque a morte na sua vida, aleluia, vai virar vida. A morte, isso que você está vivendo, vai virar vida. Vai ter vida, vai ter terremoto, vai ressuscitar todos os seus sonhos. Será tão importante que você não vai aguentar.
como aquelas mulheres, aleluia, quando ele apareceu. Você não vai aguentar com o milagre que Deus vai fazer. Você não vai aguentar quando esta pedra for removida. Você não vai aguentar perante o terremoto. Você não vai aguentar perante a luz, aleluia, que vai aparecer. Aleluia, você não vai aguentar. Você não vai resistir e você vai cair aos pés do Senhor em agradecimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Ele não está aqui, ressuscitou como vinha dito, aleluia. E vá até lá, aleluia, e conte, aleluia. Conte as maravilhas que o Senhor tem feito em sua vida. Conte para todos, louvado seja Deus, para que você escute, aleluia, o Senhor falar. Tira esta pedra do seu coração, porque hoje Ele está falando tremendamente contigo. Não temais, não temais, aleluia. Não temais, aleluia, homem, mulher de pequena fé. Eu ressuscitei, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu passei pelo sacrifício daquela cruz, te diz o Senhor. Eu passei pelo Calvário, diz o Senhor. Eu carreguei aquela cruz pesada, diz o Senhor. Eu perdoei o ladrão da cruz, diz o Senhor. Eu perdoei mulheres, aleluia, endemoniadas e coloquei num lugar de honra, aleluia, assim diz o Senhor, aleluia. Porque foram elas que foram lá, foram elas que viram o anjo, foram elas que viram o relâmpago, foram elas, aleluia, glória a Deus, que viu o grande, sentiu o grande terremoto, aleluia. Eu perdoo, eu transformo, diz o Senhor, alabadaxera da badai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está vazio. Quando está vazio, é uma evidência da ressurreição. Só Ele pode fazer na sua vida. Só Ele pode ressuscitar até a sua fé que está balançada, até a sua fé que você não está mais entendendo. Só Ele pode transformar tudo para você. Aleluia. Ele é o Deus que tem todo o poder. Ele é o Deus que enviou o seu Filho para a morte. Ele é o Deus, aleluia, que enviou o seu único Filho para morrer e ressuscitar pelos nossos pecados, pelas nossas dores, pelas nossas aflições. Porque, aleluia, a ressurreição é o grande sacrifício da cruz. E essa ressurreição foi aceita, aleluia. Essa ressurreição, esse grande sacrifício da cruz oferece perdão. Você às vezes não está se perdoando. Você às vezes não está se aceitando. Você às vezes, aleluia, não está entendendo. Senhor, retire a minha pedra. Aleluia. Aleluia. Senhor, remove esta pedra. Alabadaxera da badai. Senhor, eu te peço, meu Pai, aleluia. Remove essa pedra. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando João Batista, aleluia, ele disse, aleluia. João Batista, ele identificou Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. O sangue de Jesus continua sendo o único meio de purificação. Aleluia.
O sangue de Jesus, vou repetir, aleluia, continua sendo o único meio de purificação. É só pelo sangue de Jesus que você vai alcançar as suas vitórias. É só pelo sangue de Jesus que você vai entender completamente, aleluia, o mover que Deus quer fazer na sua vida. É só pelo sangue de Jesus, aleluia, que tudo vai mudar para você, porque o sangue de Jesus, ele te purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, aleluia, ele remove a sua pedra, labadaxera da batalha. O sangue de Jesus, ele te oferece perdão. O sangue de Jesus, ele te oferece reconciliação. O sangue de Jesus, ele ressuscita o que está morto. O sangue de Jesus, aleluia, 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 que foi moído, aleluia, naquela cruz o seu corpo. O sangue de Jesus, aleluia, ele te oferece perdão. O sangue de Jesus é o único meio, aleluia, para a purificação de nossas vidas, aleluia. Porque a Páscoa, meus queridos, ela não é chocolate. A Páscoa não tem relação nenhuma com coelho. Nenhuma, porque a Páscoa ela trata da ressurreição de Cristo após 3 dias no sepulcro, aleluia, aleluia. Quem ressuscitou, me responde aí, 3 dias depois, aleluia. Quem ressuscitou aí, me responde aí, bota aí, prova aí, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero que você me prove aí, aleluia. Quem ressuscitou depois de 3 dias e aleluia, e não viu mais o corpo, aleluia, bota aí. Ninguém, aleluia, Vânia, Pai do Senhor, minha querida. Ninguém, bota aí, aleluia, glória a Deus, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, glória, glória. Ele diz, todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aleluia. Como Paulo falou, podem matar aqui, ó, a nossa carne, ó. Podem matar tudo, a nossa carne, mas a nossa alma está com ele, porque ele ressuscitou, a dabadaxera da badaia, suria de canta da badai. Nós somos o único povo, um povo escolhido, um povo amado, um povo, aleluia, arrependido, aleluia, pelo sangue de Jesus, um povo que ele é purificado, alabadaxera da badai. Prova aí, aleluia, se o seu Deus que você serve, aleluia, ele ressuscitou, aleluia, e subiu em glória, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, elas estavam tomadas de medo, mas ao mesmo tempo elas estavam ali com uma grande alegria, aleluia. Porque elas tiveram uma boa notícia, aleluia. Porque ele ressuscitou, ele não está ali, a pedra foi removida. Elas foram ali, tamanha era a fé daquelas mulheres, para ver, cadê meu mestre? Eu fico imaginando, naquele tempo, a mulher ela era muito acusada. A mulher ela era muito apontada. Mas elas foram ali, não vamos ali, 2 mulheres, aleluia. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Por que a Bíblia diz Maria Madalena? Porque foi aquela que Jesus perdoou. Foi aquela que Jesus expulsou os demônios. Foi aquela que Jesus falou, você agora é uma nova mulher. Você agora me segue. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. E elas ali foram tomadas de uma grande alegria. E foram
até aquele lugar. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele não está ali. Aleluia. Fala agora para o seu problema, profetiza. Problema, você não está aqui. Aleluia. Problema, você já foi. Problema, a pedra foi removida. Aleluia. Problema, aleluia. Tudo se passou. Aleluia. Você está vendo sepulcro. Você está chorando. Você está se derramando em lágrimas. Você está se lamentando. Aleluia. Mas Jesus te diz neste dia, louvado seja Deus, que Ele vai modificar toda a situação na sua vida. E a sua vitória será anunciada, para que todos vejam, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não temas, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Aleluia. Hoje o Senhor te chama para uma nova vida. Hoje o Senhor te chama para um conserto. Hoje o Senhor te chama, aleluia, para um arrependimento. Hoje o Senhor te chama para o perdão. Se perdoa, aleluia. Nessa vida não tem ninguém melhor que ninguém. Só Jesus. Hoje o Senhor te chama para um caminho novo. Um caminho que todos vão ver um terremoto. Um caminho que a pedra será removida. Aleluia. Um caminho que você já está cansado. Um caminho que você já está cansada, mulher. Um caminho que você não aguenta mais. Hoje o Senhor te chama para remover a pedra. Mas não só remover a pedra, para você correr e anunciar que Ele ressuscitou. Para você fazer como aquelas mulheres, aleluia. A ordem que Ele deu, aleluia. Mesmo tomada de medo, mas com grande alegria, aleluia, elas foram até os discípulos. Só que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. Jesus hoje vai até o encontro, você crê? Aleluia. Jesus hoje vai até o seu encontro, aleluia. Aleluia, e Jesus vai dizer para você: salve, quer dizer, está salvo, está perdoada, está perdoado, aleluia. E você vai abraçar Jesus espiritualmente. Você vai clamar ao Senhor espiritualmente, aleluia, aleluia, porque a morte já perdeu. A morte não está mais, aleluia, na sua casa, não. A morte, aleluia, ela foi tragada pela vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe mais morte. Porque você hoje, que ainda não aceitou Jesus, você vai aceitar. Porque você vai ter a marca de Cristo, que é o sangue. Aleluia. Porque só aqueles que têm a marca do sangue, aleluia, vai ser poupado do juízo eterno. Oh, aleluia. E isto vem pelo meio do arrependimento. Isso vem por meio da fé. Isso vem, aleluia, você começando a remover a sua pedra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, labadaxera da badai. Assuria labadassuria decanta da badai. O Senhor está falando com muitos aqui, aleluia, que Ele vai remover a pedra. Aleluia, louvado seja Deus. O anjo, aleluia, vai fazer um terremoto, aleluia. Deus vai ajudar você nessa situação, aleluia. Você pensa que não tem mais jeito. Vem cá, como é que você me diz? Ah, minha situação não tem mais jeito. Se Jesus ressuscitou ao terceiro
terceiro dia e o corpo não estava mais lá. Aleluia! Como você fala que a sua situação não tem mais jeito? Tem jeito para Jesus, tem jeito para Deus, aleluia. Como você vem me falar, não tem mais jeito, é porque os seus olhos estão olhando, não é o seu coração que está olhando, é os seus olhos carnais que está olhando, porque mais à frente a gente sabe que os discípulos, eles não acreditaram naquela mulher, aleluia. Mas Jesus falou para elas, não temas, vai avisar aos meus irmãos. A gente sabe que depois a história continua, aleluia, que elas foram até lá e eles riram dela. Como você diz para Deus, olha só que forte isso. Como você diz para Deus que enviou o seu único filho para te salvar, aleluia, e ressuscitou ao terceiro dia, que a sua situação não tem mais jeito. Para pensar. Deus enviou seu único filho. Você acha que Deus não sofreu? Sofreu pra caramba, aleluia. Vendo aqui, aleluia. Mas tudo tinha que ser cumprido. Porque se não fosse cumprido, aleluia, a gente não estaria aqui pregando, a gente não estaria, aleluia, respirando. Se tudo não fosse cumprido, aleluia, consumado, aleluia, a gente não estaria aqui. Como você fala, Maria da Graça, Pai do Senhor, Josélia, Pai do Senhor, Gabriela, Pai do Senhor, Silvana, Pai do Senhor, minha querida. Como você diz que a sua situação não tem jeito, se Jesus, aleluia, ele não está lá, aleluia, ele ressuscitou, aleluia. Oh, labadaxera da badai, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios 15, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Oh, aleluia. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aleluia. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Você tem dado o melhor para Deus. Você tem dado o seu melhor para Deus. Sabe por quê que eu estou falando isso aqui? Porque Deus deu o seu filho. Aleluia. Aleluia. Então, a sua situação, ela tem solução. A sua situação, seja ela qual for, ela tem, aleluia, o poder do perdão pelo sangue de Jesus. Aleluia. Nunca fale aquela pessoa não tem jeito. Nunca fale aquela pessoa não vai voltar. Nunca fale, eu não vou sair desta cama. Nunca fale, eu não vou ser curada do câncer. Nunca fale, aleluia, diabetes não tem cura. Nunca fale que vai fazer hemodiálise pro resto da vida. Nunca fale, minha esposa, meu marido não vai voltar. Nunca fale isso, porque a pedra, ela foi removida. A pedra, aleluia, ela está sendo removida hoje da sua vida. Você precisa crer, você precisa acreditar que a morte, aleluia, foi tragada pela vida. Louvado seja Deus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Se ele ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, labadaxera da badassuria da canta da badai. Hoje você precisa de um entendimento espiritual. Amém? Hoje você precisa entender que o espiritual é o primeiro a chegar. Oh, louvado seja Deus. Ele diz, seja firme, seja inabalável, aleluia, porque a morte não existe mais, aleluia. Porque nós somos o único povo, aleluia, que tem a marca do sangue.
Nós somos poupados do juízo eterno, porque nós tivemos um arrependimento, como Maria Madalena, aleluia, que o Senhor honrou nessa passagem. Aqui diz Maria Madalena e a outra Maria. O Senhor honrou. Oi, minha querida Josefa, vou tentar te chamar aqui, amém? O Senhor honrou aquela mulher, aleluia. Ele honrou uma ex-prostituta, uma ex-viciada. Ele honra, aleluia, quando a pessoa se arrepende. Ele honra quando você tem fé. Ele honra quando você acredita. Ele honra quando você é fiel a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele honra você. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor te diz neste domingo, domingo de Páscoa, aleluia. O que está preso? Aleluia. O que falta? O que falta para que a sua pedra seja removida? Eu vou te falar o que falta. Aleluia. Você se humilhar, você se arrepender, você colocar a obra de Deus em primeiro lugar, você contemplar Jesus todos os dias, louvado seja Deus. É o que falta para a sua pedra ser removida. Falta o arrependimento. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Oh, Labadaxaradabadai, vamos orar por causa da hora, aleluia. Tá só adicionando, tá, irmã? Aleluia. Eu acho que eu ainda não posso convidar ninguém, aleluia, por causa do Face, aleluia. Oh, o Senhor vai fazer um terremoto na sua vida. O Senhor vai fazer um grande clarear para a sua vida. O Senhor vai clarear os seus passos. O Senhor vai mandar anjos para te proteger. Aleluia. O Senhor, aleluia, 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 vai falar contigo. O Senhor vai entrar, aleluia, na sua casa, aleluia. O Senhor vai entrar naquele lugar onde você diz que é impossível, mas nada para Deus é impossível. Como pode ser? Se o filho dele ressuscitou depois de 3 dias, aleluia, e o corpo não está mais ali, aleluia. É o único, aleluia, que tem esse poder. Foi o único que teve esse poder, aleluia. Não há outro, aleluia. Aleluia, glória, glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória. Eu coloco, Senhor, a vida de cada um aqui em tuas mãos, meu Pai, aleluia. E te peço, Senhor, remove a pedra, aleluia. Remove as angústias, remove as aflições, Senhor, aleluia. Ó, meu Pai, aleluia. Derrama o arrependimento nos corações, glória a Deus. Ó, Senhor, aumenta a fé, Pai, aleluia. Porque no dia de hoje, meu Pai, onde o mundo, quem é do mundo, está preocupado com coelhinho e chocolate, Pai. Nós não, Senhor, nós estamos aqui. Eu estou aqui, Pai, preocupada com almas para o teu reino, aleluia. Quando muitos, Senhor, aleluia, estão nos seus almoços, Pai, almoçando em família, glória a Deus. Mas, Senhor, aleluia, não estão preocupados com as almas feridas, com as almas angustiadas, meu Pai. Nós estamos aqui pregando a tua palavra, levando o teu evangelho, aleluia. Porque o Senhor é o nosso Senhor, o único, aleluia, que nos tirou da terra do Egito, aleluia,
que nos transporta, aleluia, para o mundo de paz, aleluia. E o Senhor ressuscitou, aleluia. Ressuscita os sonhos, aleluia. Vai ressuscitando, meu Pai, aleluia. Vai eliminando todo o mal, aleluia, destas casas. Vai tirando, Senhor, o que há de mais ruim nos corações, aleluia. Porque a morte, aleluia, ela foi tragada pela vida, aleluia. E nós cremos, Senhor, na ressurreição. E nós cremos na vida, Pai. Vai nos hospitais, Senhor, aleluia. E derrama da tua vida, Pai, naquelas crianças, naqueles idosos, Pai. Vai, Senhor, aleluia, nas casas para quem está acamado, Senhor. E derrama, Senhor, da tua ressurreição, Pai. Ressuscita, Pai, a saúde. Ressuscita, Senhor, aleluia, sentimentos. Ressuscita, Pai, o que há de bom em cada um desta terra. Porque nós somos os teus filhos, Senhor, e nós cremos em ti. Porque, Senhor, falar da boca para fora para muitos é fácil. Agora, viver, ter ações, Senhor, com o seu evangelho, é aí que o Senhor prova, é aí o que o Senhor vê, é aí que o Senhor faz crescer, é aí que o Senhor abençoa, aleluia. Pai, neste domingo, Senhor, abençoa a Santa Ceia. Abençoa quem vai para a igreja, Pai. Abençoa quem não pode ir, Senhor. Senhor, renova, transforma, Senhor. Traga vida e vida com abundância. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. O Senhor, Ele te diz, amém? Que Ele estará contigo até a consumação dos séculos. Se você assim se arrepender, se você assim crer em tudo que está escrito aqui na palavra de Deus. Então, Jesus lhes disse: não temais, ide e avisai os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Eis que Jesus veio ao encontro delas, aleluia, e disse: salve. Elas se aproximaram e abraçaram e ficaram aos pés e o adoraram. O Senhor quer que você o adore. O Senhor quer que você se entregue a Ele. O Senhor, Ele quer que você deixe tudo nas mãos dEle. Aleluia. E continue a obra. Ah, pastora, mas o fardo está pesado. Mas Jesus também carregou o fardo pesado da cruz. Jesus também sofreu. Mas ele ressuscitou, ele teve a vitória, aleluia, para que hoje nós possamos estar aqui, amém? Louvado seja Deus. Envie seu pedido para o caderno de oração, que estaremos orando por você. Meus queridos, tem um final aí de domingo maravilhoso. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.